que dentro do livro você trata muito de relações familiares diversas e de várias maneiras, e de várias perspectivas e pontos de vista, e conta as histórias também familiares secundárias dos personagens, né? Dentro dos núcleos familiares anteriores. E num determinado momento você fala sobre o Édipo no livro para falar um pouco sobre essas relações familiares. E aí o que eu te perguntaria seria se a frase do começo do livro que fala sobre o pai estar sempre morto tem relação com essa parte do livro que já está mais para o final, que trata sobre o Édipo, que traz o Édipo como uma parte para esclarecer ou não ou desesclarecer essa parte das relações familiares do livro. Então, eu acho que, pensando agora melhor, eu não me lembro mais o que a gente falou na época, 2 dias atrás. Mas pensando mais no livro, e é muito interessante esse movimento de cada vez que eu penso no livro, eu estou um pouco mais distante, mais panorâmica em relação a ele. É muito interessante como ele vai criando uma persona dele e que eu vou lá e vou zoiando, sabe como é? Sempre um novo olhar. Mas eu pensando, é o seguinte, eu acho que, de uma forma geral, como o tema é da guerra, e como a guerra, ou qualquer outra coisa parecida com ela, mas é muito pouco outras coisas, pode ser Rio Grande do Sul, uma catástrofe, um tsunami, mas como a guerra ela é extremamente violenta e extremamente cruel, a gente pode realmente, e é um pouco uma das afirmações, sem dúvida, do livro, de que da guerra ninguém sai vivo. Mesmo quem sai vivo, não sai vivo. Porque tem uma morte lá dentro, tem um luto, inclusive, lá dentro, e o que acontece depois realmente vai depender do vivente e do sobrevivente. Então, tem quem realmente embarca numa segunda vida, sempre tendo uma memória da primeira morte, isso faz parte. Ou tem quem nem embarca numa coisa muito, muito nada, né? Muito, sei lá, muito parasitária, e que está lá, que nem a gente estava falando, né? Que a borboleta e a cigarra, elas saem do casulo rapidinho para morrer, elas ficam pouco tempo vivas, né? Então, alguma coisa assim também. É um bzz, né? Assim, uma coisa meio neutra. Então, eu acho que, em primeiro lugar, como é uma guerra, onde ainda é uma guerra, onde a maioria dos soldados eram homens, a sua grande maioria, então, de fato, o pai está sempre morto. Né? Nessa segunda vida, nenhum deles volta, mesmo que volte. Mas tem uma outra ideia aí também, que é sim a ideia de que o pai, no sentido, entre aspas, muitas, edipiano, ele está sempre morto, porque com a história da Grada Quilomba, que ela fala que o Édipo é uma problemática, é um mito que só poderia ter consistência no mundo branco e não no mundo negro escravizado, porque o Édipo trata basicamente de uma questão de poder. A luta naquele triângulo pai, mãe e filho é o tempo todo uma luta de poder, onde o casamento do filho com a mãe é uma briga de poder, a briga do pai pela mãe em detrimento do filho, e o ciúme do pai, porque a mulher sempre escolhe o filho, não. Enfim, essa dinâmica entre os três, que ela é uma dinâmica de poder, segundo a Grada. Então, na verdade, o enfrentamento com o pai significa a saída do casulo, né? Assim, para juntar as ideias. Significa a maturidade, a hombridade do filho.
O filho, para poder ser homem, ele tem que ter esse enfrentamento pela mulher, a mãe, com o pai. Esse enfrentamento com o pai. É interessante, né? E que isso é culturalmente, segundo a Grada Quilomba, branco, da nossa cultura, e hoje, claro, pega toda a cultura europeia e os resquícios colonizados e etc., mas que é uma questão branca e de poder. E é por isso que também o pai está sempre morto, porque ele tem que morrer para que o filho possa ter a maturidade ou a hombridade reconhecida. Então, esse é um segundo. E o terceiro significado de que esse pai está sempre morto é que os pais que aparecem nessa história, eles são pais que não estão de fato vivos, estão sempre mortos. O Gabriel, que ele é frágil na infância e ele precisa conquistar muita força na adultez para compensar a fragilidade da infância, depois das coisas que acontecem com ele. O pai do Gabriel aparece como uma figura frágil e não paterna, com a qual o Gabriel luta contra ele pelo poder. Não tem uma luta entre o Gabriel e seu pai. Ao contrário, tem uma acomodação por conta da situação de guerra. E vai por aí afora. Explicou? Em parte, explicou. O que eu fico pensando é o seguinte: o que eu tinha pensado, né, quando eu li essa frase, e pensei que isso pudesse ter relação com a questão do Édipo, quando você traz isso para esclarecer esse ponto, né, do Gabriel no livro, e aí fazendo relação com o pai está sempre morto, eu penso também que isso pode dar um certo alívio, porque se o pai está sempre morto, então não existiria o Édipo. O Édipo estaria incompleto. O pai não pode estar sempre morto. O pai tem que existir como resistência. Então, quando o pai não existe, o Gabriel tenta criar o pai em outras figuras. O Édipo é um desejo de poder que tem que encontrar um objeto. Então, quando não tem pai, vai a mãe. Quando não tem pai, não tem mãe, vai a parede. Ou seja, é um desejo que tem que ser substituído o objeto, porque é o desejo que importa, não é o objeto. E o pai estando sempre morto, ele nunca vai esse Édipo dele vai estar sempre incompleto. Por isso que eu chamo ele no livro de avessado, porque ele vai procurar em outros elementos. Esse pai que é necessário para o desejo dele. É interessante essa história, né? De que o desejo, não é que o desejo tem que ser realizado, ele tem que existir enquanto desejo. E para ele existir enquanto desejo, ele precisa ter um desejável, não só um desejante. E aí, no fundo, o desejo na nossa cultura é a maturidade. Uhum. O menino se torna, ele deseja ser um guerreiro, um adulto, um herói, e para isso ele tem que ter o enfrentamento, esse é o desejo, o enfrentamento com a figura paterna para poder crescer. Muito louco. É muito louco, mas é interessante pensar sobre as nossas próprias relações de poder e como essa incompletude, ela, pelo que você está me dizendo, assim, né, do ponto de vista do livro, essa incompletude da personagem, ela vai sempre existir. Então, se a incompletude da personagem vai sempre existir, porque o pai está sempre morto, nesse sentido, né? Aí, como é que a gente lida com essa incompletude sem ficar angustiado, assim, do ponto de vista da personagem? Como é que... Tô pensando aqui, né? Como a personagem, também sem querer dar spoiler, sem dar muito spoiler. Vamos lá. Voltou? Você está me ouvindo? Pergunta de novo, que eu achei ótima a pergunta.
Eu estava falando da incompletude, né? Porque se o pai está sempre morto e essa relação de poder com o pai que tem relação com o desejo, a personagem traz sempre uma incompletude em relação a essas relações de poder e essa relação da personagem com o desejo, né? Isso também me faz pensar a nossa incompletude enquanto ser humano também, trazendo a personagem, pegando carona na personagem também nas nossas vidas, né? E aí a minha dúvida é, se a personagem está sempre incompleta e ela vai projetando isso em outras personagens, em outras relações, como é que a gente lida com essa incompletude sem ficar angustiado ou sem entrar em crise, pensando do ponto de vista da personagem? Então, o lidar é muito fácil. Não sei se resolve, mas é muito fácil. Você vai substituindo objetos. Como o desejo é fundamental para conseguir a completude, então você substitui o pai por um curso de medicina, você substitui o pai por uma mulher, por um filho, por um sucesso profissional, mas você está o tempo todo, não é que você se complete, porque o desejo não se realiza, é o desejar que te completa, é o estar desejando que te completa. Então, você vai substituindo. O problema é que, como eu vejo no meu cotidiano, é que você não se dá conta de que você é o tempo todo desejante e que você está sempre atrás de objetos de desejo. Essa incompletude, que é característica, a incompletude não significa que ela tem que ser completada. A incompletude é uma forma de ser, que eu até diria que, claro que a vida é uma incompletude, se eu sei desde o momento que eu fiquei um pouco inteligente que eu vou morrer. Então, a vida em si é uma incompletude, né? Tudo bem, né? Tudo. Então, essa incompletude, ela é humana, eu diria, porque ela é mortal. Porque o humano é mortal. Então, a vida nunca se completa, né? Ele sempre que ele morre, ele morreu jovem, ele podia ter feito mais coisas. Então, essa ameaça da incompletude, eu acho que ela é um existencial, pelo menos na nossa cultura. Nossa, ou pelo menos enquanto a gente ainda não inventou a tal da máquina que o Harari está ameaçando a gente com ela, de que ela seja eterna, imortal e completa, né? E aí não desejante também. Eu acho que é isso, pensando aqui. Eu acho que tem momentos do livro que isso é doloroso, né? A substituição do objeto, quando o objeto está vivo e é substituído, né? Isso é doloroso. Eu acho que um pouco da tragédia grega tem a ver com isso. A história de o cara chega em Tebas e ele fica sabendo que foi ele que matou o pai quando tudo era para que ele não matasse. Mas o terrível na história do mito é que ter sabido da regra não foi suficiente. Então, quer dizer, no direito, né? Você que é advogada, no direito você tem que saber das regras. Você sabe das regras porque é constitucional, é básico. Tem advogado que te diz quais são as regras e quais são as punições. Então, em princípio, não conhecer a regra deveria te inocentar. Mas como o mito de Édipo é um mito racional e moderno, e branco, eu diria, pensando na Grada, então isso não é desculpa. Tanto não é desculpa como não é no direito, que mesmo ele não sabendo que aquele homem era o pai, ele vai ter que ser morto, vai ter que ser castigado, vai ter que ser punido, porque ele fez o que a profecia disse que ele ia fazer. Eu acho um pouco pensando, né, assim... Isso
é um É, pouco. isso é metade. E ele ainda É, faz a pior, a outra, que é assim que ele entra, então, ele ganha de prêmio por ter matado a esfinge, que tem a cabeça de mulher. Olha só. Ele ganha the best, a melhor mulher, que é a viúva do cara que ele matou, que é a mãe dele. E é. aí, meu, ou seja, não conhecer as regras não te elimina da punição. Isso, isso é moderno. É, e isso tem no direito Total, também. total. Existe no direito um artigo específico que diz que o fato de você desconhecer aquela regra Não te não te inocenta. isenta, não te exime responsabilidade, Pois você é. vai ser punido E e é, e, responsabilizado. e é exatamente isso que o Édipo mostra. Que com todos É, os avisos e tudo que o rei, o pai do Édipo faz, que bota para viver na Conchinchina, manda um caçador matar, faz qualquer coisa para que a maldição não se cumpre. Né? então seria por onde a gente fugir. Não tem por onde você fugir da punição. Você tem que sempre se responsabilizar. Então, e aí, se você pensa, né, como você não pode, e não sei por que você não poderia, mas como você não pode ficar o tempo todo ligada com as leis, aí você cria uma pessoa especializada nisso, para você contratar, para ela se responsabilizar. A gente estava falando sobre isso, né? De que o direito e a advocacia existem para que o cliente possa passar a responsabilização da história para o advogado, né? Que não toma decisão, mas se responsabiliza pelos resultados das atitudes, das Não, estratégias, e dos que caminhos tomados. tenta dar um jeito para conseguir resolver o problema do cliente, quando na verdade o que o que o advogado não faz é de responsabilizar o cliente. Ele nem pode, porque se ele responsabilizar o cliente, ele não serve. É, É condição do advogado não responsabilizar o cliente. Então, por isso que a gente vive dizendo que a relação entre advogado e cliente é uma relação de conflito, porque o advogado já entra na história com uma parte dos pés e das mãos atados, né? Ele não pode responsabilizar o cliente. E, e ao mesmo tempo, o advogado também não pode tomar decisões pelo cliente. Então, o advogado, o cliente terceiriza essa responsabilidade para o advogado, sendo que o advogado tem que ir para caminhos e situações e decisões que não é uma decisão do advogado, tem que ser um trabalho em conjunto com o cliente, só que a responsabilidade é terceirizada porque a gente tem a bola na mão para fazer a coisa acontecer, ou mas é ganhar, ou. exatamente isso. É que a história é como podem os dois estar juntos. Esse seria o certo, é o ideal. É isso que a nossa transmediação fala, de que tem que estar junto. Mas como dá para estar junto se para eu te contratar, para você exercer a tua profissão, para você ganhar o teu dinheiro, você tem que estar num lugar em que você também pensa contra mim para poder me proteger do que pode vir contra mim. Então aqui não tem mais junto. Eu não diria que você tem que pensar que o advogado teria que pensar contra o cliente. Tem? Porque tem que ir para além da onde o cliente foi. Então, por exemplo, puxa, bati o carro, foi sem querer, eu não tive culpa. Então, o advogado vai ter que ir para além do não ter culpa do cliente que não fez isso por mal nem nada. Sim, mas você quebrou a perna da moça, vai ter que ver o que vai acontecer com o hospital. E pior, ela ainda pode te processar. E aí vai, e aí vai.
Então, ao mesmo tempo em que você está. A gente foi embora, né, do tema, mas foi mal. Ao mesmo tempo que você está ajudando o teu cliente, né, olhando nos interesses dele, você está ameaçando ele. Você está investido da pessoa de quem ele, nesse momento, se sente vítima, que foi a pessoa que ele atropelou. Eu não diria que isso é contra, eu diria que isso é ser transparente. E aí, assim, porque o que acontece no papel do advogado? Você precisa mostrar para o cliente todos os cenários possíveis, até o pior, porque se você não tem essa transparência de todos os cenários, até inclusive o pior que pode acontecer com ele, ou seja, ele ser processado, responsabilizado, não importa qual foi a intenção dele, o resultado foi ruim e a gente precisa lidar com isso. Para a gente, como advogado, poder ter matéria-prima e argumento para lidar com isso, e o que seria lidar com isso? Ajudar o seu cliente, né? A resolver aquela coisa da melhor maneira possível, você precisa ter todas as informações. O que geralmente você não tem como advogado, todas as informações. Você tem que ir fazendo um trabalho de investigação, realmente, tirando algumas informações do cliente. Mas você precisa. O cenário ideal é que o cliente seja 100% honesto com o advogado, para o advogado ter todas as informações que ele precisa para poder trabalhar em cima disso. Mas não é na prática o que Eu estou acontece. achando isso o máximo, essa conversa, porque não é verdade, né? Agora eu vou replicar, né? Claro. Porque aquilo que você chama de transparência, eu, como cliente, chamo de ameaça. Porque na hora que você coloca tudo o mais transparente possível, as possíveis consequências de tudo isso, eu me sinto ameaçada, porque eu sinto a minha fragilidade. Você tem que me fragilizar para que eu perceba isso. E tem mais. Na hora que você está me ameaçando, você ainda faz uma outra ameaça que você fez agora há pouco, dizendo que o advogado nem sempre recebe toda a informação, precisa cavocar o próprio cliente para poder chegar. Então aqui tem mais uma ameaça de, cara, você não está sendo honesto comigo. O que você está escondendo? Isso é ameaçador, principalmente porque eu estou escondendo, claro. Porque tem alguma coisa lá que aconteceu que não dá para falar. Não dá para falar do lado que, putz, terrível, eu atropelei, mas bem na hora que bateu estava tão bom, por exemplo. Né? Então, é complicado. Eu nunca tinha parado para pensar nesse tom de que eu sempre achei que fazer uma pergunta para o cliente, perguntando, mas o que aconteceu ali? Mas pera, não entendi. Nesse meio tempo que aconteceu a batida e que você saiu do carro, tá faltando uma parte da história. Que fazer uma pergunta dessa poderia soar para o meu cliente como uma ameaça. Eu nunca tinha parado para pensar desse ponto de vista dele. Eu tinha parado para pensar do ponto de vista, cara, eu tô te perguntando isso porque eu tô aqui para te ajudar e não para te ameaçar. Nunca tinha parado para Olha pensar que só poderia como soar dessa isso forma. que você está falando agora soa um pouco. A gente está relaxadas, né? Como soa um pouco a história do casulo, né? Daquela mãe que ela disse: Não, eu estou fazendo isso, eu estou te proibindo de ir para essa festa, porque eu estou preocupada contigo. Eu estou fazendo isso para te ajudar. Essa fala paternalista, maternalista do advogado, que deveria trazer apoio, né? Essa é a intenção. A intenção no casulo também é essa, mas que, na verdade, ela tem algumas frestas de invasão, de ameaça, de tolimento da liberdade, da independência. Não é à toa que você vai dizer que no casulo você vai se preparando para a vida madura. Você está imaturo. E como você está imatura, eu te cuido, eu te protejo. Mas para isso eu tenho que ter todas as informações. É um pouco, o advogado é um pouco uma lembrança do casulo, né? É, de fato. É, é complicado, né? É uma relação que a gente precisaria, então estou pensando aqui, né?
vira uma... eu entendo que o cliente possa se sentir também ameaçado, assim como nas relações familiares, né? Uma fala maternalista ou paternalista com um filho ou com alguém, algum parente que você fala, não vou deixar você ir em tal lugar porque eu tô te protegendo, quando na verdade aquilo esconde um certo controle, vamos dizer assim, né? A fala vem com uma intenção de controle, não com uma Sim, mas a intenção de intenção proteção. de controle é absolutamente moral. Eu tenho que controlar, porque você é imatura ainda. Eu queria dar um pequeno corte ligando com o livro, que em um momento tem uma cena onde a filha protege o pai. Que eu não vou contar o que é para dar spoiler, mas assim, é inesperado, né, de que uma filha proteja o pai. Na verdade, naquele momento, a filha troca de papel. Ela troca de papel com a mãe do pai. Ela vira a mãe do pai. Ela vira sua própria avó para proteger o seu filho, que na verdade é o pai dela. Entende? Então, eu acho que o que eu quero esclarecer com isso é que todas essas relações tão problemáticas da modernidade, da profissão, das relações profissionais, das relações familiares, elas são muito intercambiáveis. A gente joga todos os jogos e todas os papéis porque a gente aprendeu todos eles no casulo. Então, a história de que agora eu sou maduro não significa que no meio dessa tua maturidade você vira criança também. A infantilização da maturidade é também muito conhecida. Então, eu acho que o livro também traz muito isso, né? De que tem uma guerra, os que não morrem também morrem, né? Os que sobrevivem também estão numa segunda vida. Você vê pais que são filhos e filhos que se acham sem pais. Ou seja, eu acho que a vida, não só o livro, né? Eu acho que o que a vida mostra, e a gente vê isso muito pouco, porque a gente não se permite ver, é o quanto todas essas... Voltando para o desejo e voltando para todos esses lugares que a gente quer estar e não está, e de repente está, mas não queria estar. Eu acho que a gente faz muito isso. A gente vive muitas vidas o tempo todo e a gente faz questão de não se dar conta disso, né? De entrar em Troia sem saber que matou o pai, agora vai casar com a mãe, assim, um pouco inconscientes, não querendo ser avisado do que está acontecendo, né? E eu acho que nisso, as cenas do livro, né, foram muito interessantes, porque a gente acompanha as personagens, mas a gente também, ao ler, pega carona nas histórias das personagens e vai também se reconhecendo e tendo sentimentos ou de reconhecimento, ou de identificação, ou de raiva, ou de tristeza por aquela trajetória toda das personagens. E o livro traz muito, né? Pegando essa carona, a gente também traz essa consciência que você está dizendo, que eu acho que talvez o que a gente possa fazer para ter uma vida melhor, pensando no livro e nas personagens e pegando carona em tudo, é ter mais consciência, né? Porque uma vez que você tem, o que eu acho, né, que você está querendo dizer, que, pelo menos para mim, né? Tendo mais consciência, você não fica então tão vendido para essas situações e você consegue intercambiar mais fácil, ou com menos sofrimento, ou de uma forma menos ameaçadora nas suas relações, seja com teus clientes, seja com as pessoas com quem você vive. Aí você pensa, bom, se eu perguntar isso dessa forma, talvez seja ameaçador. Então, vamos pensar se a gente consegue fazer um intercâmbio, então, de posições para não ser tão ameaçador, porque eu acho que a gente quer chegar no mesmo lugar, sendo um cliente e um advogado, sendo uma relação familiar, sendo uma relação de amizade, ou qualquer relação que a gente quer que seja duradoura e que dê certo, né? Quando você está falando agora, eu achei muito legal isso que você está falando. Eu estava imaginando o advogado e o cliente, e aí o cliente vira para o advogado e diz, não me ameaça. E aí o advogado diz, eu não estou te ameaçando, ao contrário,
Então, essa incompreensão é exatamente o ponto que você trouxe agora. Se o advogado, em vez de se proteger, né, olhasse de onde o cliente está dizendo, ei, não me ameaça. Ele não diria, eu não estou te ameaçando. Ele diria, tem razão, vamos ver isso de outro jeito, né? Juntos. É isso. Exatamente. Mas como o cliente se defende atacando, né? Não me ameaça. Eu não fui contratado para te ameaçar, imagina. Então, ele já vai se defender. Que é aí que a relação não é legal e que quando um dos dois se dá conta do que está acontecendo, eu acho que a coisa se dilui e é possível dar mais uma volta no círculo, né? A esperança, então, para a gente melhorar as nossas relações de todos os tipos, fazendo Então, esse eu acho que intercâmbio. é uma bonita forma de terminar a nossa conversa, porque a gente começou dizendo que tudo é absolutamente sem seguro nenhum, porque a gente já nasce sabendo que vai morrer. E agora você Incompleto? a incompletude. E agora você dizendo, mas junto com a incompletude também tem a esperança, porque a gente continua vivendo. E é isso aí mesmo. E o fato da gente ser incompleto, pensando aqui, traz essa possibilidade da gente fazer esse intercâmbio de papéis e ter a consciência de que a gente está fazendo esse intercâmbio de papéis. Então, na verdade, essa situação é que traz a esperança. Faz a gente brigar por ela para poder as coisas, quem sabe, dar certo. A incompletude traz esperança. Termino esse vídeo com essa reflexão. É isso aí. Tchau. Tchau.